Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016. Espero que vocês tenham gostado do vídeo parte 1. Espero que vocês não tenham ficado chateados comigo. Eu estou gravando a parte 2 antes de lançar a parte 1, então eu não sei como foi a receptividade de vocês. E hoje vamos falar sobre realmente a proposta de emenda à Constituição. O que vai mudar na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês, se essa proposta passar, né? E também no finalzinho vamos ver o que pode mudar para a Bolsa de Valores. Então hoje, vamos no site. A proposta em si, tá, ela tem 24 páginas, ia ficar meio chato se eu mandasse a proposta toda, a gente lesse cada um com vocabulário mais técnico. Então eu achei essa matéria aqui do Globo que tem um vocabulário melhor, já está mais condensada. E a gente vai vendo aqui item por item o que vai mudar para a gente, o que vai mudar para as pessoas de forma geral. Vamos lá aqui, como é hoje e como pode ficar. Idade da aposentadoria, e depois a gente vai ver com mais calma cada item. 65 anos, para homens ou para mulheres. Os homens que tiverem mais de 50 anos e as mulheres que têm mais de 45 anos vão ter uma regra de transição diferente. Eles não vão precisar esperar até os 65 anos. Hoje existe uma soma da idade com o tempo de contribuição, que foi até mudado há pouco tempo. O tempo mínimo de contribuição hoje é 15 anos. Você já consegue se aposentar, mesmo tendo um deságio, mas você consegue se aposentar. O tempo vai passar a ser de 25 anos. Isso aqui eu espero que tenha ficado claro no primeiro vídeo, né? Como é importante aumentar o tempo de contribuição para que o valor acumulado seja suficiente para pagar. Aposentadoria rural. O trabalhador rural se aposenta com 55 anos e 60 anos e precisa comprovar 15 anos de trabalho no campo. O produtor contribui com um percentual sobre a receita bruta de sua produção. Trabalhadores rurais passarão a contribuir para o INSS e vão passar a se aposentar a partir dos 65 anos, como os outros, né? Com 25 de contribuição, também como os outros. Aqui é importante que vai aumentar a contribuição dos trabalhadores rurais também, que acabam sendo subsidiados pelos trabalhadores urbanos. Existem alguns estudos que mostram que se pegar só os trabalhadores urbanos, se tirar as renúncias, se tirar tudo, a Previdência não tem déficit. Mas enfim, existem os outros também, então não tem como tirar. Aqui eu acho que é o que mais pega. Servidores públicos, e é por isso que a gente recebe tanto vídeo aí no YouTube, que a gente vê tanto movimento aí nas redes sociais. Os servidores públicos hoje, eles têm um regime próprio separado da previdência dos trabalhadores privados, que também é bem deficitário. Para ter uma ideia, eu lembro que em 2014, 1 milhão de funcionários públicos geravam o mesmo déficit de 28 milhões de aposentados privados. Parte das aposentadorias vem das contribuições dos próprios servidores e outra parte do governo. Agora o projeto prevê o fim das diferenças entre o regime de previdência geral e o público. E os militares, nada muda por enquanto, mas um projeto de lei deve ser enviado separadamente. Então vamos ver um por um agora. Idade mínima. O principal aqui passou para 65 anos e inclui professores. Por enquanto não tem militares. Antes eu queria fazer uma pausa e falar o seguinte, uma coisa que eu já aprendi aí em política, tá, de uma forma geral nesse tempo, nessa vivência, é o seguinte, sempre que você tem uma emenda, uma proposta que é muito complicada de se fazer, que vai afetar vários setores da sociedade, se você pegar e colocar ela completa para passar ela direto, vamos supor que você quer mudar coisas para o setor A, B, C e D. Se você botar ela completa, todos os deputados que têm problema com o setor A, que precisam se respaldar pelo setor A, eles vão votar contra. Todos do setor B vão votar contra, todos do C vão votar contra e todos do D vão votar contra. Então eles são a favor de 80% de uma reforma, mas não são a favor de 20%, mas eles votam contra, porque os eleitores deles são desse setor.
Então, o que que acontece? Se você manda uma proposta só da parte A e B, por exemplo, você já consegue uma maioria. Se você manda uma proposta depois da C, já tendo passado a A e a B, você já consegue uma aprovação maior. Então, você fatiando ela, você consegue a aprovação do total. E eu acredito que o governo está fazendo isso. Então, eles não incluíram agora militares, não incluíram algumas outras classes, e incluíram, por exemplo, professores, incluíram servidores públicos, incluíram atividade rural. Então, isso aí eu imagino que eles devam ter fatiado, porque se pegar a sociedade como um todo, não passa. E aqui também tem uma outra coisa interessante. A reforma prevê ainda um mecanismo de ajuste automático dessa idade mínima de acordo com o aumento da chamada sobrevida da população brasileira. A gente viu que nos últimos 34 anos, no outro vídeo, aumentou 12 anos a expectativa, a esperança de vida da população brasileira. E para a gente conseguir modificar a idade, olha só o trabalho que está dando. Desde o Fernando Henrique eu ouço isso, que precisa aumentar a idade da aposentadoria, da Previdência Social. E só hoje que está conseguindo ter uma vontade de se votar isso. Então, essa emenda constitucional, ela já garante que nesse período, se a expectativa de vida subir, ela pode aumentar a idade automaticamente sem precisar passar de novo pela Câmara e pelo Senado. Eu não sei exatamente os detalhes, mas a princípio eu acho bom, porque evita todo esse problema, né? A gente sabe que cada votação dessa são 2 turnos em cada casa, é hora extra, é trabalhos de comissões, é pessoas que querem aparecer, etc. Isso aí é 1 ano, 2 anos, 5 anos. No caso dessa reforma aí está desde o Fernando Henrique, já são 16 anos. O prazo de contribuição passa de 15 anos para 25 anos, a gente já viu no vídeo anterior como uma contribuição curta não é paga, não consegue ser paga pela Previdência. Pensão por morte, aqui eu tenho uma parte que eu não concordo, mas vamos lá. O valor pago à viúva ou ao viúvo passará a ser de 50% do valor do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% para cada dependente do casal. As pensões também não serão mais vinculadas ao salário mínimo. Tá, até aqui eu concordo. Então, quer dizer, o viúvo ele recebia 5 mil de aposentadoria. Como a viúva ela agora não vai ter o gasto do viúvo, ela passa a receber 2.500. Eu acredito que esse valor poderia ser talvez 70%. E o que acontece aqui? Tem mais 10% para cada filho do casal. Então, se essa viúva ainda tem 2 filhos, ela passa a ganhar 70 mais 10 mais 10, 90%, quer dizer, 70% do valor. É 50% mais 10 mais 10. Então, ela passa a ganhar 70% do valor que era da aposentadoria do viúvo, que passou a ser pensão dela. A regra proposta pelo governo prevê, por exemplo, que uma viúva poderá receber 60% do benefício se o casal tiver um filho. O INSS pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas que tiverem 5 filhos, porque aí é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Né? Obviamente, 10% por filho. Além disso, o valor extra pago por conta do número de dependentes, isso é importante, não será agregado à pensão no momento em que os filhos completarem 18 anos. Então, quer dizer, esse casal aqui tem 5 filhos e a viúva recebe 100% do valor. Quando um dos filhos fizer 18 anos, ela passa a receber 90%. Quando o outro filho receber 18 anos, 80%. Quando o outro filho fizer 18 anos, 70%, até ela chegar nos 50%. E aqui é a parte que eu não concordo. Também não será possível acumular esse benefício com outra aposentadoria ou pensão, mas as acumulações existentes não serão revertidas. Então vamos supor nesse mesmo exemplo, tá? O marido ele recebia 5 mil, a mulher ficou viúva e vamos supor que ela recebeu uma aposentadoria de 3 mil. Ela tem 2 filhos em casa. Então ela tem direito de receber... Então, quer dizer, a família recebe 5 mil mais 3 mil, 8 mil. Ela, a partir do momento que o marido dela morre, ela ou vai ficar com a aposentadoria dela de 3 mil, ou ela vai receber a do marido acrescida de 10% de cada filho, 70%.
Então ela vai passar a receber 3.500, mas ela não recebe mais a dela. Então ela vai receber só 3.500, quando a casa era 80, ela gastava 8 mil reais na casa. E agora ela vai ter que se virar para consumir 3.500 e ela ainda tem 2 pessoas lá dentro. Entendeu? Eu acho que essa parte aqui ficou meio complicada. Eu não gostei dessa parte aqui, não. Se eu fosse deputado, eu faria uma emenda nessa parte aqui. Eu acho que é complicado a pessoa cair a renda dela de 8 mil para 3.500. E aqui tem uma outra coisa interessante também. A aposentadoria dela, ela não vai receber nesse período, ela vai receber a pensão do viúvo dela, do marido, do ex-marido que morreu. Só que quando esses filhos fizerem 18 anos, essa aposentadoria do viúvo vai virar 2.500 e a dela era 3.000. Valeria mais a pena ela ficar com a dela então mais para frente, pensando no longo prazo. E aí o INSS vai ter essa condição dela parar de receber a pensão do viúvo e passar a voltar a receber a dela. A pensão, a aposentadoria dela fica inativa, mas ela permanece no sistema. Ela pode voltar a qualquer momento a usar a dela. Aqui é a principal questão que eu acho que está pegando aí para as pessoas. O Brasil, nos últimos 15 ou 20 anos, ele criou uma massa de cérebros maravilhosos dos melhores alunos nas escolas particulares, viraram servidores públicos porque garantiam estabilidade e garantia aposentadoria integral. Basicamente é isso, tá? Mesmo que não seja 100% estável ou 100% aposentadoria integral, mesmo assim ainda era muito mais real disso acontecer do que no setor privado. E agora as novas regras previdenciárias vão equiparar os direitos e benefícios dos dois. Então, quem é servidor público vai perder muito. Então, eu espero receber muitas correntes, muitos eventos aí no Facebook de vários servidores públicos, de pessoas aposentadas que já foram servidores públicos, de professores, vários vídeos nesse sentido, porque eles são os que mais estão perdendo. A regra de transição aqui, eu te confesso que eu não entendi tão bem. Tá? São só para homens acima de 50 anos e para mulheres de 45 anos ou mais. Hoje a fórmula é 85 e 95. A princípio vai ter um pedágio de 50% do tempo. Então, quer dizer, pelo que eu entendi é isso. Na regra nova, eles têm que se aposentar com 65 anos. Por essa fórmula aqui, vai dar uma idade qualquer, pela fórmula 85-95. Essa diferença que dá, você vai ter que cumprir a metade dela. Foi o que eu entendi, é mais ou menos isso. E tem uma coisa aqui importante. A regra de transição só vale para o tempo de aposentadoria. Para o cálculo do benefício, valerá a nova regra proposta, mesmo para homens acima de 50 anos e mulheres acima de 45, de acordo com a Secretaria da Previdência. A nova regra prevê que o cálculo do benefício será feito por meio da média simples de todos os salários de contribuição. A partir dessa média será aplicado 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Então vamos lá no slide. Deixa eu ver se eu consigo botar grande aqui para o pessoal ver. Vamos supor aqui o Pedro, tá? Em 2016 ele começou a trabalhar com 23 anos. Ele trabalhou até 2058. Ele recebeu esses valores aqui. Quando chegou em 2050, ele já estava com 58 anos, coitado, foi despedido e acabou arranjando um emprego para ir até os 65 anos, mas era um valor menor, de 3 mil reais. Então a média dele deu R$ 3.523, tá, por mês de salário. E essa média aqui de 3.523, ela dá direito a ele receber 51% desse valor. O resto é pelo tempo de contribuição. Então ele contribuiu 43 anos, de 2016 a 2058. 51 mais 43, 94. Então ele vai receber 94% desse valor.
Para a pessoa aposentar com 65 anos e receber integral e 100%, ela precisa começar a trabalhar com 16 anos. Isso também é complicado. Eu já mostrei no vídeo anterior que 35 anos é mais do que suficiente para a pessoa poder pagar e ainda sobrar dinheiro para a Previdência pagar todas as outras partes dela, né? Os incapacitados, as pessoas inválidas, o trabalhador rural, o benefício de prestação continuada. Então, quer dizer, essa pessoa aqui, mesmo tendo gerado uma receita de 3.523 e mesmo tendo trabalhado 43 anos, ele só vai receber menos, 3.311. Mas aqui, ó, existe uma questão. Quer ver? Vamos supor que aqui ele resolva não receber, ele resolve não achar mais um trabalho, tá? E ele acaba que ele se aposenta da mesma forma com 36 anos, só que aí ele passou a ter só 36 anos de contribuição. Ainda dá um pouco acima. Tem um determinado valor aqui, que se a pessoa começar a trabalhar e ser um valor tão baixo, tipo se fosse R$1.000 aqui, ó, a gente viu aqui que ela ganha R$3.081. Vamos botar para ficar mais fácil só os últimos anos, ó. Então, os últimos 4 anos ela resolveu receber só R$1.000 só para completar o tempo. Então, aqui ela dividido por 43, aqui é 0,93. Ela recebeu 3.233. Se nesses últimos 4 anos ela preferir não trabalhar, aqui passa a dividir por 39 e aqui por 0,89, porque são 4 anos a menos. O valor eu acho que dá um pouco maior, teria que ser revisto. Eu não lembro agora qual que deu, mas pode dar um valor maior aqui. De aposentadoria você trabalhando menos, então pode acabar beneficiando a informalidade de pessoas entre 60 e 65 anos, pelo que eu fiz de conta rapidamente. Tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ficar ligado. E mesmo assim eu acho a quantidade de tempo bem absurda, muito grande. 49, se obrigar a pessoa a começar a trabalhar com 16 anos para ela receber a integral. Podia ser aí uns 10 anos a menos, pelo menos. Podia ser 61% mais os 39, 1% ao ano. Os integrantes das Forças Armadas ainda não têm. Os servidores públicos, a gente já viu que será extinta a chamada integralidade, ou seja, o recebimento da aposentadoria com base no salário integral do servidor, assim como também está previsto o fim da paridade. Então, quer dizer, o servidor público é o que mais perde aqui, ó. As condições especiais de pessoas com deficiência e aposentadoria por incapacidade também mudam. Os trabalhadores submetidos a condições especiais de trabalho prejudiciais à saúde, assim como as pessoas com algum tipo de deficiência, continuarão tendo tratamento especial, mas não poderão se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente no trabalho, a proposta no governo é de que o valor corresponda a 100% do valor das remunerações. Não quer dizer, nessa parte aqui não muda. Policiais e bombeiros passarão a ser submetidos também à regra da idade mínima. Já policiais militares e bombeiros que respondem às regras de previdência estaduais não serão atingidos pela reforma previdenciária proposta pelo governo federal. Cada unidade terá de alterar a legislação estadual para mudar as regras. Os trabalhadores rurais terão que contribuir e a idade mínima passará a 65 anos, que a gente já viu. A reforma da Previdência também prevê o fim das isenções das contribuições previdenciárias sobre as receitas das exportações, que representa uma renúncia anual de cerca de 6 bilhões. Ó, outra renúncia aqui importante. Essa aqui é sobre as receitas das exportações. Aqui eu já expliquei, não haverá aposentadoria menor do que o salário mínimo. Por outro lado, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo o valor integral deverá contribuir por 49 anos. Aqui mostra um exemplo, igual a gente já fez lá no Excel. Já a idade mínima para beneficiários do benefício de prestação continuada passará de 65 anos para 70 anos.
Esse benefício de prestação continuada são as pessoas que não contribuíram com a Previdência Social, mas que, como elas têm baixa renda, elas recebem um salário mínimo. Essas pessoas só vão poder passar a requerer esse benefício aos 70 anos. E o valor do benefício também passará a ser definido em lei. Atualmente ele é baseado no salário mínimo. Pode ser que não seja salário mínimo. Pode ser, quer dizer que ele não será salário mínimo. Vai ser um valor menor do que o salário mínimo. Normalmente é isso. Ou senão vai começar como salário mínimo e depois vai ser menor do que o salário mínimo. A reforma prevê que os estados e municípios terão de criar fundos de previdência complementar ou poderão aderir ao fundo que já foi criado pelo governo federal. As sanções para quem não tiver fundo de previdência complementar serão definidas na Lei de Responsabilidade Previdenciária, que já foi anunciada pelo governo federal, mas que ainda será criada. Enfim, as empresas aí, as públicas, vão ter que criar um fundo de previdência complementar. A Petrobras, as empresas maiores, aí os Correios, eles já têm, né? Mas as outras empresas terão que criar, senão os servidores públicos vão entrar nessa leva aí junto com os trabalhadores privados. Enfim, eu considero correto essa parte porque eu acho que tem que ter isonomia mesmo. As pessoas não podem ser diferenciadas porque elas são públicas ou privadas. Então, basicamente, um resumo: o Brasil vai esperar economizar 740 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Para receber aposentadoria integral até o teto, né, óbvio, aos 65 anos, precisa começar a contribuir aos 16 para ter os 49 anos de contribuição. O servidor público passa a ser igual ao privado, é o fim da integralidade e o fim da acumulação da aposentadoria da viúva com a pensão do ex-marido. Que essa aí eu não gostei muito dessa não. E nem aquela parte ali de ter que trabalhar aos 49 anos. Enfim, essa é a proposta, alguns pontos polêmicos, outros nem tanto, alguns pontos problemáticos, mas pelo que a gente mostrou no vídeo 1, ela vai acabar sendo necessária. Pode até ser que tenha um destaque que vete uma ou outra parte dela, mas ela vai ser necessária para que a gente continue podendo receber aí previdência no futuro. Cada vez menos pessoas contribuem com a previdência social e cada vez mais pessoas recebem da previdência social. Essa conta um dia chega e está chegando, infelizmente, para o Brasil, já chegou para outros países também. A França, 4 anos atrás, ela aumentou em 2 anos a idade para a previdência, só para dar um exemplo. Conclusão principal para mim, só tem uma: aprende a investir o teu dinheiro para não precisar do governo no futuro. Essa reforma não vai ser suficiente para daqui a 30 anos, ela vai ser suficiente para hoje. Daqui a 30 anos vai ter outro problema e o governo vai poder pagar menos, a não ser que ele passe a cobrar mais, aumentar as alíquotas. Se ele continuar pensando só em reduzir custo, não vai dar de novo. Então, gente, a gente tem que aprender a investir o dinheiro para a gente não depender do governo. É a conclusão principal dessa emenda. De alguma forma, ela vai acabar passando, mesmo que seja um pouco emendada aqui, um pouco emendada ali, vai melhorar para alguém, vai piorar para outro, mas deve passar 80% disso, igual está passando a PEC dos gastos públicos. Então, a gente tem que aprender a investir nosso dinheiro. E com relação à Bolsa de Valores, tal, Ibovespa, a aprovação da emenda acaba sendo boa, porque reduz a pressão nas contas públicas, reduz os gastos do governo e, com isso, aumenta a chance de voltarmos a ter superávites primários, que podem reduzir nossa relação dívida sobre PIB. A gente viu aí que o governo está cada vez mais cobrindo esse déficit, está cada vez maior a parte que o governo coloca desse déficit, e o fato de mostrar que essa curva vai ter uma inflexão negativa e que o governo vai passar a cobrir menos, sobrando mais, pode fazer com que o Brasil volte a subir, volte a melhorar, o governo possa ter mais recursos para investir em setores primordiais, por exemplo, infraestrutura, que ninguém lembra, mas que é fundamental para crescer a indústria, como a gente viu no vídeo número 1. Então, gente, eu espero ter aí, desculpa aí o tempo, passou aí quase 25 minutos, até um pouco mais.
Eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão da reforma da Previdência. Eu também não gosto, óbvio, como cidadão, eu preferia que não mexesse em nada. Eu preferia também que dinheiro caísse do céu, mas não cai. A outra opção seria aumentar os impostos, que eu acho que seria uma solução pior. E ainda teria a outra opção, né? Você pega tudo que foi arrecadado em um determinado mês e divide, vê qual percentual que cada um consegue receber. Se em um mês arrecadou 30 bilhões, mas tem que pagar 40 bilhões, cada um recebe 75% do valor, aí ninguém sabe quanto vai receber. Enfim, é o que está acontecendo, por exemplo, em alguns países. Eles não têm dinheiro para pagar tudo, e até em alguns estados. E aí fica pagando parceladamente o valor do salário, da aposentadoria, etc. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito um contraponto com outros vídeos. Sei que vai ter algumas pessoas que vão ter visão oposta, mas, enfim, acho que esse debate vai ser muito saudável, até como sociedade, o Brasil como um todo. Muito obrigado a todos, curtam aí o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Boa tarde.